Olá, eu me chamo Maria Caroline e eu curso licenciatura em Química na Universidade de São Paulo. Eu também participo de um projeto de extensão chamado SEIC, que é o Centro de Ensino Integrado de Química. A convite da Comissão da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu vim fazer essa apresentação oral, né, do resumo que foi submetido e aprovado. Então, o título do nosso resumo é Divulgação Científica em Tempos de Pandemia, Alternativas e Aprendizagens. Ele foi feito em conjunto com as minhas colegas de trabalho, né? A Giovana, a Vitória e a Tamires. E as nossas orientadoras, Daniela, Joana e o Tiago. Fazendo uma breve introdução, falando um pouquinho sobre o SEIC. O SEIC é um centro de divulgação científica que foi criado em 1991. Tem tradição no desenvolvimento de atividades visando contribuir para a educação científica, e a maioria dos projetos são desenvolvidos de forma presencial. Então, na forma presencial, nós desenvolvíamos uma Olimpíada Regional de Química, também fazíamos visitas ao departamento de Química, né, levando os alunos de escola, tanto pública quanto particular, para dentro da universidade, para dentro do departamento, para eles conhecerem os laboratórios. Falávamos um pouquinho sobre o curso de Química e sobre o ingresso à universidade pública e à USP. Então, devido ao Covid-19, né, nós tivemos que parar com essas atividades presenciais. Então, no dia 16/3, nós emitimos uma nota cancelando nossas atividades presenciais e começamos a desenvolver essas atividades de uma forma remota, né? Para a elaboração dessas atividades, nós começamos a pensar como fazer essa divulgação científica que antes era presencial, numa forma remota. Então, nós concordamos com o Santos quando o autor afirma que pensar em uma educação científica crítica significa fazer uma abordagem com a perspectiva de questionar os modelos e valores de desenvolvimento científico e tecnológico em nossa sociedade. Isso significa não aceitar a tecnologia como conhecimento superior, cujas decisões são restritas aos tecnocratas. Ao contrário, o que se espera é que o cidadão letrado possa participar das decisões democráticas sobre a ciência e tecnologia, que questione a ideologia dominante no desenvolvimento tecnológico. Não se trata de simplesmente preparar o cidadão para saber lidar com essa ou aquela ferramenta tecnológica, ou desenvolver no aluno representações que o preparem a absorver novas tecnologias. Então, para fazer essas atividades de forma remota, nós pensamos em fazer a desmistificação das fake news, né? Que no começo da pandemia rodaram muitas fake news e nós pensamos em combater, né, essas fake news, promovendo uma educação científica para a população. Alguns estagiários do SEIC direcionaram suas ações para a elaboração de postagens com a intenção educativa nas mídias sociais do centro. E o objetivo desse trabalho, desse resumo, é descrever e refletir sobre as aprendizagens dos licenciandos em Química, estagiários do SEIC, na produção dos posts de divulgação. Então, as dificuldades que nós tivemos para realizar esses posts. Materiais e métodos, né? O estudo preliminar foi apoiado numa perspectiva de pesquisa qualitativa, né, avaliando de uma forma qualitativa as postagens e as aprendizagens, desafios que nós sofremos para realizar esses posts, né, essa divulgação. A fonte de dados foi diálogos registrados no processo de elaboração dos posts e análise do conteúdo desses diálogos. Então, nas primeiras versões das nossas postagens, não havia muita clareza em relação à linguagem e algumas vezes a primeira versão do post era uma cópia fiel de informações de artigos científicos ou mesmo de livros didáticos, né? Então, nós tínhamos muita dificuldade de adaptar a linguagem, né, a linguagem dos nossos livros didáticos, para uma linguagem mais coloquial, mais simples, para atrair mais esses alunos, essa população, né? No que tange a formato, os primeiros posts elaborados continham muito texto e poucas imagens e esquemas. Contudo, ao longo dos meses, fomos aprimorando as postagens. Então, essas imagens aqui mostram uma das nossas primeiras postagens, onde havia muito texto e pouquíssimas imagens, né? E esse é um dos trechos onde o aluno do SEIC conversa com a nossa professora.
Ele diz: estou enviando meu post para você dar uma olhada. A professora fala: tá muito livro didático, não tá legal. Pega um tema mais interessante ou simplifica. O aluno diz: tentei resumir, professora, mas se eu resumisse, pensei que ficaria meio mal explicado. Após a aluna enviar um conjunto de propostas de posts, a orientadora destacou: esse aqui teria como pôr uma mitocôndria e flechas, indicando conforme cita no texto. Tenta transformar em esquemas a informação do texto, tem muito texto. Ao invés de definir, dizer, você sabe o que são vírus? Aí numa nuvem coloca de forma resumida. Tente evitar linguagem descritiva e usa a linguagem mais interativa. Tente esquematizar, concluir sem muito texto, descrição. Usar linguagens mais interativas. Após o diálogo, a aluna reformulou a sua postagem, né, e foi publicado incorporando os comentários da nossa professora. Para realizar as postagens, a gente também teve que utilizar diversos aplicativos e plataformas. Então, nós também tivemos que aprender a utilizar essas plataformas e aplicativos. O primeiro foi o OBS, que nós utilizamos muito para fazer vídeos. O PowerPoint, que a gente já utilizava, mas utilizamos ainda mais e aprendemos muito mais a utilizar as ferramentas que tem nele. O Capwing, onde a gente utilizava para fazer vídeos curtos e postar nas nossas redes sociais. O Canva, onde a gente também fazia vídeos curtos e postagens mais curtas, né? No formato já das redes sociais. E de uma forma mais colorida, mais interativa, mais atrativa, né? No YouTube, onde a gente começou a postar muito mais vídeos e a interagir com os alunos muito mais por lá. E ao Google Meet, onde a gente também realizou as palestras que antes nós dávamos de forma presencial, de uma forma online, né? Os estagiários precisaram pesquisar mais, mudar formatos, aprender novas linguagens e com a orientação adequada, acredita-se que houve aprendizado e crescimento pessoal e profissional. Então, essa foi uma das nossas últimas postagens de agora, outubro, né? Nós acreditamos que houve um crescimento muito grande nesses meses, né? Nós aprendemos a postar as coisas de uma forma mais simples, mais atrativa. Jordan afirma que a adoção de ferramentas tecnológicas em sala de aula é necessariamente prescindida pelo domínio e a apropriação pelo professor fora da sala de aula. O estágio no SEIC contribuiu nesse sentido. E a força da linguagem audiovisual está em que consegue dizer muito mais do que captamos, chegar simultaneamente por muito mais caminhos do que conscientemente percebemos, e encontra dentro de nós uma repercussão em imagens básicas, centrais, simbólicas, arquetípicas, com as quais nos identificamos ou que se relacionam conosco de alguma forma. Gutierrez. Essas características do audiovisual nos fornecem pistas para organizar atividades em sala de aula que comecem pelo sensorial, pelo afetivo, pelo que toca o aluno antes de falar das ideias, de conceitos, de teoria. Então, esse estágio nos últimos meses do SEIC fizeram com que nós aprendemos a utilizar essas ferramentas, né, para atrair o aluno para dentro da sala de aula, para dentro desse conhecimento, para dentro do conhecimento científico. Conclusão, né? Os desafios impostos pela pandemia permitiram que os estagiários refletissem sobre o que é divulgação científica e como promovê-la. Tomar consciência do processo também é formativo. As linguagens escritas e visuais foram o destaque, bem como a necessidade de diálogo com o público. Os licenciandos puderam aprender que fazer divulgação científica é colaborar para a educação de forma ampla, articular conhecimentos do ensino formal, conhecimentos produzidos na academia e temas de relevância social, numa linguagem acessível para o público, extramuros da universidade. E eu também quero fazer os meus agradecimentos, né? Agradeço a minha orientadora, as minhas orientadoras Daniela e a Joana. Agradeço também às minhas colegas de projeto e de resumo, a Giovana, a Tamires e a Vitória. E também agradeço à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, ao CNPq, à USP, à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, ao Departamento de Química e ao Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável, que é a CIRSUSQUEM. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui.
uma boa noite, boa tarde ou bom dia a todos.